Boa noite. É uma guerra antiga. Tem tido inúmeras batalhas. A panóplia de medicinas alternativas não tem evidência científica, mas a sua formação profissional foi certificada em Portugal através da criação de cursos de legislação própria. O próximo passo, dizem, é agora a entrada no Serviço Nacional de Saúde e o acesso aos doentes que as pretendam utilizar. Mas a ideia tem na comunidade científica o seu maior inimigo. Recentemente surgiu um manifesto transversal a várias áreas da ciência, que já deu até entrada na Assembleia da República, no sentido de revogar a legislação existente. Estes cientistas consideram as terapêuticas não convencionais, é assim que se denominam, inúteis e um retrocesso civilizacional. O jornalista Jorge Almeida faz-nos um ponto da situação. Relaxa. Faz força para baixo. Carlos Martins é um osteopata há 22 anos. Com um curso tirado na Inglaterra, tem uma entrega total à profissão em prol do bem-estar dos pacientes. Considera que a medicina convencional é um aliado do seu trabalho. Os médicos que eu contacto, os médicos do Centro de Saúde da Batalha, os médicos de Lisboa, os médicos que eu escrevo as minhas cartas, como a linguagem é igual à deles, têm a amabilidade de me responder e, aliás, eu, na dúvida, é minha obrigação deontológica e qualquer doente é multidisciplinar. Dar a conhecer ao médico de família que anda em tratamentos de osteopata, dizer aquilo que faço e as minhas suspeitas para que possa trabalhar em conjunto com outros profissionais de saúde. Além do mais, é giro, que também é preciso isto ser dito. Há muitos colegas meus que vieram da medicina alopática. Carlos Martins faz questão de mostrar dezenas de cartas de médicos que reconhecem o valor das suas práticas. A questão é que muitos outros médicos estão em completo desacordo e alertam para os perigos das terapêuticas não convencionais, que vão desde a acupuntura à homeopatia. A fitoterapia, intoxicações com plantas, a acupuntura, perfurações pulmonares, etc. A quiroprática, por exemplo, lesões cervicais com morte ou com acidente vascular cerebral grave, a osteopatia a mesma coisa, etc. Todas estas práticas têm acidentes, mas de um modo geral não é isso que acontece. Aquilo que realmente... Portanto, não há uma especificamente perigosa. Há gestos que são obviamente perigosos em cada uma delas. O médico Armando Brito de Sá é o primeiro subscritor de um manifesto entregue na Assembleia da República que coloca em causa todas as terapêuticas não convencionais. Considera que são inúteis, que não têm qualquer base científica e que são um retorno civilizacional. A osteopatia é baseada na anatomia, na fisiologia, na semiologia médica, na histologia e na biomecânica. Isto é tudo ciências médicas, portanto, se nós não temos evidência, cuidado, porque são ciências médicas. Depois, todo o nosso tratamento em consultório baseia-se na semiologia, nos testes de despiste, neurológicos, ortopédicos, em testes mecânicos, passivos, não passivos. Desde 2003 que estas práticas estão consignadas na legislação portuguesa. Neste momento, são lecionadas 12 licenciaturas em institutos superiores e politécnicos. No final de janeiro, Marcelo Rebelo de Sousa vetou um diploma que reconhecia o interesse público da Escola Superior de Terapêuticas Não Convencionais. Em causa esteve novamente a falta de validade científica. Nós não pretendemos, com esta iniciativa, proibir ninguém de fazer o que entende. Agora, não nos parece correto que o Estado dê o seu aval como ciência ou perante o cidadão a dizer isto são intervenções válidas na área da saúde, porque não são. E como tal, portanto, esse aval, portanto, é que deve ser removido. Este é um tema que merece uma discussão aprofundada. Será que as terapêuticas não convencionais podem viver em parceria com a medicina? Ou estas alternativas naturais podem colocar em causa a saúde dos doentes? Justamente como diz o Jorge Almeida, este é um assunto que merece um debate, mas não é a primeira vez que este assunto vem a debate. É talvez a terceira, pelo menos neste programa.
Só que, desta vez, há muitos mais dados, há batalhas que já foram travadas. Há um manifesto que eu tenho aqui na mão, que reúne mais de 700 pessoas, muitos deles são cientistas, e que nos traz esta noite aqui a um contraditório, porque de um lado estão os que fazem parte deste manifesto, e, portanto, um deles até representa a Ordem dos Médicos esta noite, mas que não aceita que estas práticas cheguem ao Serviço Nacional de Saúde, e do outro, obviamente, que estão as pessoas que praticam as medicinas não convencionais e que pensam exatamente o contrário. Deste lado está o cientista, professor bioquímico, David Marçal, e, doutor, muito boa noite. Boa noite. A primeira pergunta que eu tenho para si é esta. É que, tendo em conta que a Organização Mundial de Saúde, no seu documento estratégico 2014-2023, colocou como um dos seus objetivos reforçar a qualidade e a segurança das medicinas que designa a OMS por medicina tradicional, complementar e integrativa. Reforçar a qualidade e a segurança, o uso correto e a efetividade das terapêuticas tradicionais e complementares através da regulação da prática e dos praticantes. Ora, se este é um objetivo da Organização Mundial de Saúde, por que é que o senhor, como cientista, subscreve este manifesto e está contra esta regulamentação desta forma? Ora bem, é verdade, a Organização Mundial de Saúde é uma organização política que emite recomendações e, de facto, recomenda a regulamentação. Não diz é que regulamentação. A Organização Mundial de Saúde reconhece que estas práticas existem, recomenda que se investigue a sua fundamentação científica e que se regulamente. Não diz como e, na verdade, a investigação do fundamento científico destas terapias o que revela é que elas, de facto, não apresentam provas da sua eficácia e segurança. E o que acontece é que as terapias alternativas são pseudociências. Ou seja, coisas que se apresentam como tendo um fundamento científico, mas sem que isso seja verdade. Ou seja, vestem toda uma capa, uma roupagem para parecer ciência, imitam de maneiras extremamente sofisticadas a estética da ciência, mas há qualquer coisa que falha, porque elas não funcionam e não conseguem provar que funcionam. E aquilo que falha são as provas. Por muito que elas procurem fazer-se parecer com ciência, falham porque falham provas. E no caso da medicina, há uma linha de provas que é fundamental, que é a avaliação estatística da eficácia e da segurança dos tratamentos. E esse tipo de provas, sabermos através de métodos estatísticos se um tratamento funciona e é seguro, tem tido resultados espetaculares. Ao longo do século XX, a esperança média de vida do ser humano mais do que duplicou, dependendo do país, mais do que duplicou. E isso graças a essa avaliação da eficácia e da segurança dos tratamentos, entre outras coisas, mas também graças a isso. O que acontece é que as terapias alternativas, o que lhes falha são essas provas, não conseguem apresentar uma demonstração da sua eficácia e segurança através dos mesmos métodos estatísticos. E por isso é que precisam de favores do poder político para poderem estar no mercado na ausência dessas provas. Portanto, no fundo, são portarias que substituem as provas. E ter provas e não ter provas é uma coisa muito diferente. Por exemplo, no caso dos doentes oncológicos, este gráfico mostra aqui a evolução da sobrevivência de doentes oncológicos em duas situações. Aqueles que apenas recorrem aos tratamentos convencionais do cancro e aqueles que recorrem também às terapias alternativas. Em complemento? Em complemento, neste caso em complemento. Se forem alternativos, os números ainda são mais trágicos. O que acontece, o que nós vemos aqui é que nos primeiros 12 meses, a sobrevivência dos pacientes com cancro, nos primeiros 12 meses após o diagnóstico, a sobrevivência dos pacientes com cancro é muito parecida no caso dos que recorrem e não recorrem às terapias alternativas. Mas à medida que os anos passam, os meses e os anos passam, a sobrevivência dos pacientes que recorrem às terapias alternativas é substancialmente mais baixa. Isto acontece por muitas razões, entre as quais porque os doentes que recorrem a terapias alternativas muitas vezes atrasam o início dos tratamentos que funcionam e dos tratamentos que lhes podem, de facto, ajudar. Atrasam porque as medicações tomadas atrasam. As medicações porque não recorrem naturais, imediatamente, têm hesitação em recorrer. Há várias razões pelas quais os doentes que recorrem a terapias alternativas têm sobrevidas menores. Portanto, isto aqui... Para quem defende a complementaridade das medicinas, que saiba que esta complementaridade tem um custo e que esse custo se paga em vidas. Não ter provas paga-se em vidas. Doutor, se me permite, eu vou abrir o debate.
E vou chamar a atenção dos portugueses que nos estão a ouvir do seguinte. Há uma lei de 2003 que aceita como, enfim, bem-vindas as medicinas não convencionais, mas que nunca foi regulamentada. E nessa altura, por volta dessa altura, o Dr. Pedro Choi e outros senhores que aqui estão estiveram no meu programa. Mas, em 2013, no governo de Passos Coelho, começou a fazer-se a regulamentação justamente dessa lei, e é nessa altura que a prática das terapêuticas legalmente denominadas não convencionais, a partir de 2013, aceita um rol dessas práticas, no caso da acupuntura, da fitoterapia, da homeopatia, da medicina tradicional chinesa, da naturopatia, osteopatia, quiropraxia. E, enfim, penso, Dr. Pedro Choi, que este foi uma batalha que os senhores consideram ganha. Agora, estão aqui num momento em que as escolas, muitas delas até públicas, no caso dos politécnicos, estão a lecionar estes cursos, mas vocês não acedem àquilo que é o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, as pessoas que eventualmente poderiam procurar complementaridade, sendo oncológicas ou doenças oncológicas ou não, nestas medicinas não convencionais, não o podem fazer dentro do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, este é o grande receio que este lado tem que venha a acontecer. O que é que os senhores pensam desta situação? Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que muitas das coisas que são ditas, e com todo o respeito à opinião, claro que eu respeito o direito à opinião das pessoas a terem uma opinião diferente da minha, isso nem sempre acontece do outro lado, pelos vistos, às vezes do outro lado não há um respeito pela diferença de opinião, e eu penso que, de facto, a equipa que está do lado de lá tende a escolher os estudos consoante lhes convém. Há uma quantidade enorme de estudos que provam exatamente o contrário. Este lado fará esse trabalho também. E queria dizer que há aqui uma carrada de falsidades. Bom, é melhor a gente não discutir o que é que mata mais, ok? Porque, de facto, não existe nenhuma estatística... Dr. Pedro Choi, se me dá licença, eu vou fazer a primeira intervenção na noite desagradável, mas os senhores não vão fazer o favor de não me bater palmas assim a torta e direito. Porque senão estragam o debate, que é um debate de informação. Portanto, faz favor, o senhor tem a palavra e pode continuar. Não é por ter mais palmas ou menos palmas que aqui se ganham argumentos. É pela capacidade de explicar, enfim, os argumentos. Eu quero dizer uma coisa que é muito importante. Eu tenho um enorme respeito pela profissão de médico. E quero deixar já essa declaração bem clara. Tenho respeito e admiração pela profissão de médico, ok? Em primeiro lugar. Portanto, é muito importante... O senhor andou em medicina, só não terminou o curso, mas esteve quase a terminar. Quase. Entretanto, de qualquer das formas, o que está em causa não é isso, é que, de facto, é uma profissão que eu respeito e sempre trabalhei em cooperação com médicos, recebo muitos médicos com pacientes, provavelmente muitos mais do que aqueles que assinaram o manifesto. Isto é para começar. E há aqui uma carrada de desinformação também. Eles são muito hábeis na palavra, isso é muito, e admiro-os também por isso. Desse lado estão ali várias pessoas com uma grande habilidade retórica e que conseguem subverter a informação. Olha, eu gostava de começar por vos dizer, por vos ler... Neste caso falou um cientista, um bioquímico. Mas eu já ouvi os outros também. E tenho muito respeito pelas pessoas do outro lado, mas já os ouvi. Não agora, hoje, mas noutros dias. Ora bem, ia citar-vos e ler-vos dois artigos do Código Deontológico e de Ética da Associação a que eu presido, a Associação de Profissionais da Acupuntura. Este código foi aprovado em 2001. Este código foi aprovado em 2001. E diz, artigo 46. O profissional de MTC, Medicina Tradicional Chinesa, não deverá interferir nunca com tratamentos de medicina convencional que o paciente esteja a seguir. O profissional de medicina tradicional chinesa não deverá ainda obstruir nunca o encaminhamento do paciente para um tratamento de medicina convencional. Artigo 47. O profissional de medicina tradicional chinesa, face a situações ainda não esclarecidas à luz da medicina convencional, poderá iniciar o tratamento de MTC que lhe pareça o mais adequado, todavia tem a obrigação de insistir junto do utente na vantagem de obter um diagnóstico científico sem prejuízo da quantidade de tratamento. O que o senhor está a dizer é que nunca se sobrepõe. Eu estou a querer dizer que a gente obriga o doente a ir ao médico. É mais do que isso. Eu já obriguei vários. Okay? Lembro-me de um em que tive um conflito muito grande, porque era um paciente inglês que trouxe uma criança para ser tratada, que fazia infecções urinárias de repetição. E é uma área em que a medicina chinesa tem bastante eficácia. Não tinha diagnóstico. Estava a repetir infecções renais, infecções provavelmente renais umas atrás das outras, e eu obriguei-o a ver
a ver um pediatra e a tomar um antibiótico. E obriguei-o da seguinte forma, disse-lhe, o senhor não é dono do seu filho, se o senhor não tiver, daqui a 7 dias, prova de que foi ver um médico e que o seu filho foi medicado, eu serei o primeiro a queixar-me de si à Polícia Judiciária, o senhor não tem direito de fazer isso com o seu filho. Em todo caso, portanto, ou seja, estou a querer dizer... Obviamente que estas medicinas praticam muitos atos sem dúvida, mas há bocado não concluí uma frase que é muito cultura. importante. É que, infelizmente, o que mata mais no mundo inteiro é mesmo o medicamento. Aliás, existem... os estudos não são meus, nem as divulgações são minhas. Peço desculpa de referir um concorrente, mas a TVI afirma que a terceira causa de morte em Portugal é o erro médico. Portanto, ou seja, é a tal história, afinal não sei o que é que mata mais. A TVI também não deve ser estatística. Não fui eu que Nem a RTP nem a TV, não são estatísticas. Bom, isto é só para dizer, de facto, nós não atrasamos o diagnóstico em coisa nenhuma. Por outro lado, o que está aqui em contracorrente é justamente um grupo minoritário de seres humanos que têm direito à palavra e à opinião, como é evidente, mas que estão a querer contradizer a posição que tem, por unanimidade, o povo português. E quando eu digo a Lei 45 de 2003, que cria as terapêuticas não convencionais, foi uma lei aprovada por unanimidade, ou seja, todas as pessoas votaram a favor, não houve um voto, não houve uma abstenção. Portanto, ou seja, isto é uma coisa que revela, é raro conseguir-se fazer leis com esse consenso. De facto, os senhores deputados, só se nós somos tão bruxos, tão eficazes, ok, que é o que se diz daquele lado, que somos capazes de induzir os senhores deputados todos, que perdem a inteligência e ficam todos incapazes de tomar decisões certas e depois aprovam por unanimidade leis a nosso favor. Na prática, aquilo que é extremamente perigoso... É mais fácil convencer o poder político do que apresentar provas científicas. 10% dos deputados são médicos. Eles também votaram a favor. Portanto, aliás, o bastonário foi ouvido e a Ordem dos Médicos foi ouvida para estas coisas. Teve mesmo os argumentos que Vossas Excelências têm e não conseguiu convencer os seus deputados. E mais ainda, eu sei que sou bastonário, porque os deputados telefonaram-me a seguir, telefonaram de véspera a todos os médicos deputados, a dizer para eles não votarem contra. E eles não votaram contra mesmo assim, apesar desse tipo de pressões. Portanto, eu estou a querer dizer que são 3 leis consensuais, uma de 2003, que foi aprovada por unanimidade, ou seja, o povo português está de acordo na necessidade de regulamentar as terapêuticas não convencionais. O perigo é a ausência total de regulamentação, porque com lei e os profissionais que praticam são pessoas que têm a formação adequada. Sem lei é qualquer ser humano que leu 2 linhas que se põe a fazer. Isso sim é um perigo. E depois vocês apontam perigos daqui e de lá. Ainda há pouco tempo ouvi um dos distintos médicos que vocês conhecem, que defende a vossa posição, dizer que um homeopata fez nas contas. Eu pergunto-lhe, mas como é que ele sabe que é homeopata? Ainda não há uma cédula de homeopatia distribuída. Portanto, primeira coisa gravíssima não é disto tudo. Portanto, alguém lhe disse que era homeopata. Eu não faço a mínima ideia se era, se não era. Percebem o que eu estou a querer dizer? Bom, não há ainda células de homeopatia. Vamos já continuar deste lado. O João Júlio Cerqueira está aqui. O Dr. João Júlio Cerqueira está em representação da Ordem dos Médicos. E aquilo que nós sabemos, através dos dados da União Europeia, é que cerca de 80% dos doentes oncológicos recorrem à medicina não convencional, de alguma forma. Ou como complemento, ou como, enfim, terapia de bem-estar. Tendo isto em conta, como é que se pode ir contra aquilo que 80% dos doentes reconhecem que lhe é benéfico? Isso é uma falácia de popularidade, não é? Não é pelo facto de 80% dos doentes acharem que uma terapia funciona que ela passa a ser útil e eficaz. A única forma de determinar se uma terapia é eficaz é, de facto, através do método científico. Mas antes disso, eu gostava de voltar um bocadinho atrás. Eu, de facto, fui convidado pelo David Marçal e pela Ordem dos Médicos para estar aqui. O David Marçal não faz convites. Sugeriu o meu nome e eu agradeço terem aceito. O David Marçal é do Manifesto. Exatamente. E, de facto, relativamente à Ordem dos Médicos, eu também sou crítico relativamente à posição da Ordem dos Médicos. Acho que o facto da Ordem dos Médicos ter a competência médica em acupuntura e hidrologia é, no fundo, ir contra o princípio da Ordem dos Médicos, que é o princípio da lógica da racionalidade da ciência, porque a acupuntura médica e a hidrologia também não têm evidência que funcionem.
Ao contrário de que o doutor... Mas é lecionado hoje nas faculdades. Nas faculdades, em pós-graduação. E como o Dr. Vasco Carneiro diz, a acupuntura médica funciona? Não é por ter um médico à frente que a acupuntura funciona. Então, qual é a posição da Ordem dos Médicos sobre esta Eu matéria? espero que a posição da Ordem dos Médicos seja abrir um debate em breve para ver se nos conseguimos livrar destas competências médicas e centrarmos na ciência, que deve ser esse o papel da Ordem. Em segundo lugar, eu só queria dizer aqui aos nossos adversários que eles já ganharam este debate, porque, de facto, estes debates dão aqui uma ideia de falsa equivalência, em que parece que estamos aqui a discutir opiniões que estão ao mesmo nível, quando na realidade não estão. No fundo, é como se estivesse aqui os astronautas a discutir com os promotores da teoria da Terra plana, não é? Os astronautas Porque, de facto, os astronautas estão aqui. A ciência está ao nosso lado, por Nós mais somos que os lhes astronautas. custe. E, de facto, nós já vimos este problema. Olha, os senhores que assobiarem, façam favor de sair, façam favor de porta fora. Eu não vou aceitar, isto não é um Benfica Sporting, não é um jogo de futebol, eu não vou aceitar esse tipo de comportamento. É um problema de informação. Portanto, os senhores que não quiserem cumprir as regras, têm a porta e temos muito prazer em que possam sair. Muito obrigada. O senhor queria-lhe perguntar... Tranquilo, não, eu tenho que pôr ordem aqui nisto. Sem problema. Eu queria-lhe perguntar se acha que, enfim, no século XXI, se é necessário colocar essa diferença de uma forma tão drástica, porque toda a gente sabe que deste lado está a ciência, deste lado está... Nem toda a gente sabe. Esta é a questão. Isto é um bocadinho... E não olhar para este lado como um complemento apenas, se é necessário ser tão drástico. Porque é evidente que vocês representam aqui a evidência científica. É evidente para uma proporção das pessoas, não para todas as pessoas. Como vimos nos debates sobre alterações climáticas, basta a introdução dos negacionistas das alterações climáticas para criar a dúvida nas pessoas lá em casa. Esta é a questão aqui, porque dá esta ideia que as opiniões estão em pé de igualdade, que eles têm opinião, nós temos opinião. Esse aspecto que o senhor acaba de referir é sumamente importante. Eu vou perguntar de uma forma genérica a todos se há ou não, se concordam ou não, que há uma evidência científica que está por trás, obviamente, da medicina, enfim, científica. Claro. Claro que sim, concordam. Sim, todos. sim, 100% Todos concordam. Ora bem, portanto, aí já leva a bicicleta, já fica contente com este dado. E posto isto, pergunto se é necessário, portanto, abrir uma brecha tão drástica entre aquilo que é reconhecidamente ciência, e estamos a falar com cientistas que estão aqui deste lado, e aquilo que são complementos, enfim, de benefício, que podem trazer alguns benefícios ditos holísticos, muitas vezes é utilizada essa expressão aqui deste lado. Isso não faz qualquer sentido para si? Não faz qualquer sentido. Aqui a questão é a seguinte: apesar de eles se venderem como complementares, não se comportam como complementares. Okay? Este é o problema. E eu vou ser honesto, a mim nem me incomoda muito estas terapias quando é para fazer tratamento de sintomas que nós chamamos sintomas subjetivos, não é? Muitas vezes são difíceis de medir. A mim incomoda-me é que, de facto, isto são focos de propagação de desinformação científica a todos os níveis. Por exemplo, uma depressão. É possível... É possível porque tem um grande componente psicológico, assimilador. Ok. Então aí eles podem fazer um bom trabalho. Se forem em complementaridade, eventualmente poderão fazer um trabalho de complementaridade se não entrarem em conflito com a medicina ocidental. O problema aqui, ocidental não convencional, aqui que eles também são ocidentais. É que eles demonizam, alguns deles serão, outros não. O problema é que eles demonizam a medicina convencional, demonizam os tratamentos da medicina convencional, demonizam as vacinas, demonizam a quimioterapia e não só, também fora da área da medicina, eles também perpetuam mitos e desinformação no que diz respeito a muitos outros muito bem, assuntos. doutor. Vou agora então aqui a um médico ortopedista que se sentou deste lado. Ortopedista e que, enfim, é um médico já graduado, bem graduado. A pergunta que lhe faço é como é que um médico que está deste lado responde aos argumentos de um colega que representa a Ordem dos Médicos esta noite aqui. Bem, pode ser respondido de várias maneiras. Estamos aqui a discutir várias coisas. Estamos a discutir um aspecto legislativo, aqui em Portugal. Estamos a discutir aspectos relacionados com provas da eficácia das terapias não convencionais. E estamos a falar daquilo que, concretamente, em Portugal,
deve ser feito. Agora, estamos, obviamente, a assistir os argumentos, porque, obviamente, o processo legislativo é muito dependente destes argumentos. Para que é que servem as medicinas não convencionais? É que não servem para nada, de facto, não vale a pena regulamentar, não é? Eu estou formado em medicina há mais de 40 anos e exerço terapias não convencionais há mais de 30. A homeopatia, não é? A acupuntura e a homeopatia. E posso dizer o seguinte, fui dos primeiros médicos aqui em Portugal a realizar um curso de acupuntura com um médico francês, que era o professor Borcharello, e fui também dos médicos que criou a Sociedade Portuguesa Médica da Acupuntura. São colegas que atualmente, na Ordem dos Médicos, colaboram no sentido da tal competência da Ordem dos Médicos, que eu acho extremamente positivo. Mas que acabámos de ouvir que a Ordem se quer livrar. A Ordem não. Não, ele representa aqui a Ordem. Não, mas a Ordem não tem essa opinião. Não, mas desculpe, o Sr. João Júlio está em representação da Mas o Dr. Ordem João dos Júlio, Médicos. eu tenho a O Dr. João convicção que a Júlio Ordem falou não com tem o essa Dr. posição. Miguel Guimarães. O Dr. Miguel de Guimarães disse que esse debate será aberto em breve. Eu espero que sim, ok, e mas que uma coisa é a se vai ser- acupuntura seja separada Falou do com que o realmente é Dr. medicina Miguel baseada em evidência. Guimarães, não Olha, viu? eu até aplaudia, não me leva a mal. Mas, Aplauda à vontade. infelizmente, tenho a convicção que não vai ganhar desse lado. Ou seja, que vai conseguir... Para além de medicina tradicional chinesa, também faz futurologia. Okay? Não, Queremos não já faço, saber. não. Não faço, mas tenho capacidade, tenho inteligência suficiente para perceber o panorama. E é por essa razão que eu acho que é absolutamente improvável que a Ordem dos Médicos recue no que respeita à competência médica de acupuntura. Contudo, como eu lhe digo, eu até ficava contente se isso acontecesse. Portanto, Doutor Hélio desse lado, Pereira. os dois do mesmo lado. Veja só. Nesse aspecto. Faz favor. Muito obrigado. Um dos Por primeiros lutar por médicos isso. a fazer todos acupuntura em Portugal. Eu considero há extremamente outros. positivo que a minha ordem, a Ordem dos Médicos, tenha uma competência em acupuntura. À semelhança do que se passa com imensos países da União Europeia. Em França, 35 mil. existe um número extremamente elevado de médicos formados pelas respectivas faculdades a praticar acupuntura. E em Portugal, isso também acontece. Eu acho que isso é positivo. Em relação às provas que existem, não só da acupuntura como da homeopatia, elas são imensas. Ainda hoje estivemos a consultar a PubMed e sobre a acupuntura existem cerca de 30 Falasse mil na quantidade. trabalhos. No que diz respeito à homeopatia, existem cerca de 5.700 trabalhos sobre a homeopatia. Mas há pouco disse-me deixa-me só que terminar. que não tem evidência científica. Não é verdade. A expressão Isso foi não sua. corresponde à realidade. Isso não corresponde à realidade. Então, mas eu há pouco fiz a pergunta a este lado e disseram todos que reconhecem Que nós não tínhamos evidência científica. Não, que há nós deste reconhecemos lado que eles têm. ciência e que há afinal, a a questão da bicicleta evidência tem que ser científica. distribuída. Nunca dissemos. Não, desculpe. Foi mal entendido. Que aliás já toda a gente sabe, não é? Então pergunto-se aqui há. Não. Existe, em relação às chamadas terapias não convencionais, imensas provas, não só De evidência científica. de evidência Claro. científica, claro. Aliás, foi isso que levou a que, a nível da União Europeia, exista uma legislação própria sobre essa matéria. Desde 1994, que existe uma diretiva da União Europeia a recomendar que os medicamentos homeopáticos sejam devidamente regulamentados. E em Portugal isso já existe. Já existe. Inclusivamente, em últimas avaliações, em 2006 e mais tarde em 2013, penso eu, no Estatuto do Medicamento está incluído o medicamento homeopático. Ou seja, os medicamentos homeopáticos estão regulamentados, são sujeitos a um processo de regulamentação a nível do Infarmed, que é o Instituto da Farmácia e do Medicamento, e isso faz parte da legislação portuguesa. Ou seja, os medicamentos homeopáticos são... Deixa-me só terminar. Eu só gostava de... Quero falar também, está Eu só bem? gostava... Já falaste aí. É a propósito. Eu só gostava... Não monopolizes o... Se faz favor, mas também não é o senhor que está aqui a moderar o debate, sou eu. Portanto, faz favor, mantenha a calma. O que eu quero dizer é o Antes ainda está aqui outro O que eu quero dizer é o painel. seguinte: os medicamentos homeopáticos estão regulamentados e a legislação portuguesa obedece à União Europeia. Ó, Soutor, mas há uma pergunta que eu tenho que lhe fazer com toda a franqueza, que é E outra esta. coisa que Os deixe-me só medicamentos terminar de dizer- homeopáticos servem para tratar o cancro? E outra coisa que eu Isto queria... é muito importante dizer às Eu queria pessoas. dizer o seguinte: a abordagem que fazemos dos medicamentos homeopáticos depende da avaliação que é feita para cada paciente. Em relação à avaliação... Estou-me a lembrar do Steve Deixe-me- Jobs, que, como o senhor sabe, tratou-se com a homeopatia e
e naturopatia, Isso é uma falácia. e Isso um não ano está depois confirmado. acabou Isso por não está confirmado. recorrer à medicina científica rapidamente, quero dizer- já em avançado estado do Eu quero dizer o seguinte, em relação à abordagem oncológica, a homeopatia tem as suas limitações. Tem as suas limitações. E isso faz parte justamente dos estudos clínicos. Existem outras terapêuticas, nomeadamente de fitoterapia, onde podem ser usados extratos de plantas com uma ação dirigida para a patologia oncológica. E eu quero chamar a atenção do seguinte, isto é um ponto muito importante. Nós temos que ter imenso cuidado nas recomendações que se fazem em relação às indicações terapêuticas. E isto parte de um aspecto importante também que eu quero chamar a atenção. Até agora, o que tem prevalecido é um modelo de tratar as doenças pela via da patogénese. E aquilo que as terapêuticas não convencionais apontam é no sentido de também serem tratadas as patologias, as doenças, e o ser humano em especial, pela via da saúde. É a via da salutogénese. Ou seja, o que há de comum em todas estas terapêuticas não convencionais é que elas promovem a saúde do paciente. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao promover a saúde do paciente... A patologia é o estudo do genético, a via da daquela, patogénese, da peça... A via da patogénese dirige-se às manifestações da doença. Tem uma ação sintomática. E a saúde? E a via da salutogénese dirige-se à estimulação dos mecanismos de defesa do próprio organismo. As duas não são opostas. As duas não são antagónicas. As duas complementam-se. E isso é o que se faz a nível da Europa. E já agora queria dizer o seguinte. Há uma abordagem que eu queria deixar aqui, que é um tema importante, que é o estudo suíço, o estudo que foi feito na Suíça. Na Suíça, em 2005, o governo da Confederação Helvética, do governo federal da Suíça, suspendeu o reembolso relativamente às terapias não convencionais. Em 2009, o assunto foi discutido. E foi feito um estudo exaustivo sobre esse aspecto. E o que é que chegaram à conclusão? O povo suíço votou, e maioritariamente votou, no sentido de serem reconhecidas as terapias não convencionais. Muito bem, ficamos então, por aí. Só para concluir, só para dizer o seguinte. Estou-me a lembrar já do argumento do David Marçal, que não prova nada. Deixa-me só terminar com esta frase. Em 2012, o governo suíço passou a integrar estas terapias não convencionais, entre as quais se inclui a acupuntura, a homeopatia e também a medicina tradicional chinesa, como terapêuticas reembolsadas pelos seguros obrigatórios que os pacientes que é esse o fazer. objetivo também que aqui que essas terapias entrem no Serviço Nacional de Saúde. André Casado é médico de medicina interna e a pergunta que lhe faço é a que fiz há pouco: podem ou não estas terapias não convencionais, como o caso da fitoterapia, a homeoterapia, prejudicar, se forem complementares, o tratamento que está a ser feito de um determinado cancro? Estamos a falar especificamente, primeiro de tudo, boa noite. Eu gostava de agradecer o convite para esta cadeira, que penso que devia ser originalmente do Dr. Armando Brito Sá. Tem feito muito trabalho nesta área. Ele já falou aqui na reportagem. Teve essa oportunidade. Gostava também de mostrar esta esferográfica. Não sei se para as câmaras dá para ver. É a única relação que eu tenho com laboratórios farmacêuticos nos últimos 3 anos, em termos pecuniários. E nos outros? Portanto, não tenho... Nos últimos 3 e nos outros anos? Nos outros anos recebi mais esferográficas e blocos. Acredito. Porque... Nós é que estamos no mundo da fantasia. E o que é que isso tem a ver com o que vai dizer? Não, isto é só para dizer que não tenho nenhum conflito de interesses, não represento absolutamente ninguém. Mas aqui, se há que falar de indústria farmacêutica, tanto dá para falar de um lado como do outro, que estes senhores também têm os medicamentos, os suplementos, isso é uma grande indústria. Portanto, nesse aspecto estão empatados. Por aí estão empatados, faz favor. Consigo explicar nenhuma comparação possível. Consegue. Formiga comparada com o elefante. E a formiga está deste lado. É que nós não entramos também aí nas farmácias, para farmácias e não vemos. Do Governo da República Popular da China. Isso é falso. Isso é falso. André Casado tem a palavra. Esses dados são os dados do consumo na China. Okay? Pedro Choi, agora vamos dar a palavra ao André Casado. David Marçal mostrou aqui um gráfico importante em relação às terapêuticas não convencionais, quando utilizadas em complementaridade.
E o João Cerqueira falou num aspecto fundamental neste assunto. É que a complementaridade que é proposta, que é sempre proposta e que fica bem, seja na televisão, seja nos fóruns de discussão, na realidade não se trata de uma verdadeira complementaridade. Basta ver o discurso inflamatório que encontramos do lado de naturopatas, ou fitoterapeutas, ou homeopatas. Não direi que são todos, e existiram pessoas conscienciosas. O senhor não referiu a acupuntura, por que será? Não referi a acupuntura porque não referi exceto. Mas isso é porque também não põe tudo em pé de igualdade, é isso? Não. Põe tudo em pé de igualdade. Estão todas em pé de igualdade. Põe todas em pé de igualdade. Não todas quero são inúteis, no seu entender. Todas são essencialmente inúteis. E eu queria dizer uma coisa. A bicicleta pode ir sendo dividida por quem tem mais argumentos, ou quem tem 5 mil ou 10 mil artigos no PubMed, que se vão encontrar sobre homeopatia, sobre fitoterapia, até sobre reiki, que são práticas que eu sei que desse lado não são muito bem aceitas. Exato, não são bem aceitos. Portanto, tudo isso se encontra no PubMed. Portanto, isso é uma falácia de volume de investigação. A questão é a qualidade. E a qualidade da evidência é aceita por nós. Nós aceitamos a evidência de boa qualidade. Portanto, tudo o que vier desse lado e que seja evidência de boa qualidade é aceito deste lado. Mas sem dúvida nenhuma. Mas como se o senhor à partida diz que são todas inúteis, não servem para nada? Até que se demonstrem as suas qualidades. Mas os doentes vão lá e dizem que se sentem bem em certos casos. Mas os testemunhos valem o que valem, quer dizer, eu posso dizer. Os testemunhos valem o que valem. Então, se uma pessoa tem uma dor e vai a um tratamento e vai tratá-la com acupuntura ou por um osteopata e melhora, o que é que a pessoa há de pensar? O método científico não se coaduna com a ciência baseada no testemunho. É necessário haver ciência, é necessário haver estudo experimental, é necessário haver revisão sistemática dos estudos publicados, é necessário haver as meta-análises, que são os grandes estudos que mostram, efetivamente, se existem diferenças sensíveis e verdadeiras entre técnicas terapêuticas, fármacos, de um lado e do outro. O doutor tem que fazer aqui um bocadinho de advogado do diabo, embora nem precise, porque eles são tantos deste lado. Mas em casa está muita gente a pensar assim. Ora, mas eu fiz acupuntura, eu fiz a osteopatia e aquela dor passou-me. Então isto não é ciência, mas quero lá bem saber que não seja ciência. Passou-me. Como é que se responde a isto? Responde-se que era possível que a dor passasse sem tratamento nenhum. E porquê é que não passou quando foram ao médico fazer o tratamento antes? É que muitos pacientes desses já foram 5, 6 médicos, a dor não passou. E quando chegou a nós, a dor passa. Nós realmente devemos ter um poder mais... Este homem é osteopata, não é? Sabe quando é que... Naturopata. Sabe que as pessoas, quando chegam aos vossos consultórios, frequentemente vêm... Curam-se. Olham para nós e curam-se. Quando conhecem o show da televisão, curam-se logo. Chegam ao acupuntor e depois curam-se. É essa a progressão natural da doença? Depois de 5 anos a piorarem. Não se curam, ficam com a sensação de melhorar. Uma pessoa não consegue andar e começa a andar e é uma sensação. É milagre. Isso é uma igreja. Ó João Belo, sabe que se deixar passar o tempo cada vez. Sabe que se deixar passar o tempo suficiente, uma hérnia discal melhora e os sintomas desaparecem. Então para que é que os senhores operam as hérnias discais? Dá-me 5 chão. Olha, mas sabe que também melhoram nas nossas. Sabe que também há doentes que melhoram nas nossas. Mas então para que é que os senhores operam as hérnias discais? Se passam sozinhas, não devíamos operar. Eu peço-vos silêncio na plateia. Porquê é que os médicos operam? Há critérios específicos, tal e qual. Há critérios específicos para a intervenção, nomeadamente a radiculopatia, portanto, quando há compressão dos nervos que podem comprometer a função do nervo e a função do membro, por exemplo, essas têm indicação para terapêutica cirúrgica. E não é do lado da naturopatia que um doente com claudicação da marcha, com compressão grave de um nervo, vai encontrar a solução. Eu espero que o João Belos envia esses doentes para o neurocirurgião. Deixa-me responder depois. Com certeza, faz favor, João Belos. Agora tem este... Acupuntor, naturopata, faz favor. Tem este tempo de antena, pronto. Então quero responder. Não é um tempo de antena, uma hérnia discal normalmente não vai para a naturopatia, vai para a osteopatia ou para a medicina tradicional chinesa, a acupuntura. Nós
na nossa medicina e, em muitos casos, vai para o neurocirurgião. Se nós analisarmos o caso e vemos que não temos competência, vai para o neurocirurgião. Mas muitos casos, e é por isso que é importante estas medicinas entrarem no Sistema Nacional de Saúde, em muitos casos, talvez 50% dos casos, não chega a ir ao neurocirurgião. Com a acupuntura ou com a osteopatia e com algumas plantas medicinais ou com a homeopatia para tratar as dores, muitos doentes não chegam a ser operados. E isso poupa milhares e milhares e milhares de euros ao Estado. Mas isso é também o que nós fazemos na nossa prática. Eu também trato as minhas hérnias e a esmagadora maioria dos doentes não são operados. Portanto, Claro. Então nós temos a mesma validade científica e a mesma validade clínica. Não temos a mesma validade científica. Pronto, agora Mas posso... é só deixar o tempo passar que a hérnia passa. Não é necessário acupuntura, umas mesinhas, umas plantas, não ajudam? Não? Oh, Fátima, E os senhores acham que sim? sim, vamos acreditar neles. Vamos acreditar neles. Eu queria só, então, finalmente, eu ando há anos e anos à espera deste momento televisivo, mostrar a evidência científica que existe na parte das medicinas naturais. Neste caso, vou falar só da O naturopatia. senhor não precisa do momento. Se tem uma evidência científica, fala com as revistas de ciência, não compra uma televisão. Infelizmente, tem sido vetado esse acesso. Isso é uma teoria da conspiração. Sim. Eu gostava que filmassem este estudo. Opa, vê se estão bem. Muito bem. Eu posso mencionar a fonte. É um estudo publicado no BMC Cancer e é sobre a eficácia clínica, é uma revisão sistemática, portanto, está no nível de evidência número 1, no topo da pirâmide. É uma revisão sistemática de 41 estudos. Foi publicada em 2009 e o que é que fizeram nesta revisão sistemática? Foram ver o que é que acontecia quando os pacientes com cancro faziam ao mesmo tempo, portanto, em complementariedade, e é um estudo que o está a dizer, não é a opinião de alguns profissionais, o que é que acontecia em complementariedade quando o visco branco era administrado a pacientes a fazer vários tratamentos oncológicos. Como é que o senhor chamou? Visco branco, chama-se visco branco. O que é um visco branco? É uma planta medicinal que é usada há muito tempo na Alemanha e que é muito estudada a nível oncológico. Então o que é que aconteceu? O que é que eles concluíram? As análises agrupadas dos estudos clínicos, dos 41 estudos clínicos, sugerem que o tratamento complementar dos pacientes com cancro com o visco branco aumenta a sobrevivência destes pacientes. Portanto, este estudo, que é uma revisão sistemática, contraria de caras aquele papel que nem é um estudo que o David Marçal apontou, que nem citou fontes. E nós é que não somos rigorosos. E depois ele vem para aqui com papéis que não sabemos bem do que é que é. Eu já lá vou. Eu vou pegar aqui no seu papel. Deixa-me falar. Ui, a última vez que eu andei com os papéis aqui de um lado para o outro, olha que anos depois deu bem mal. Fátima, felizmente há muito mais estudos. Pois é, o problema é esse, é que estudos há muitos ao Palermo, como diria o Vasco Santana. Tem aqui o estudo, tem aqui o estudo. Literatura científica para saber interpretá-los. Deixa-me só terminar, Fátima. Termina que eu tenho que passar a este lado. Há mais 2 estudos que eu trouxe aqui. Um sobre pacientes que, depois de terem feito prostectomia e tratamento para o câncer da próstata, portanto, o tratamento convencional, fizeram o tratamento naturopático. Neste caso, o tratamento com chá verde. E durante um ano fizeram um seguimento que se chamou follow-up. Portanto, fizeram uma prevenção. Em vez de serem deixados ao abandono depois de fazer o tratamento para o câncer da próstata, porque muitas vezes os pacientes perguntam: doutor, eu tive um câncer e agora que cuidados é que devo ter? E os médicos dizem: não faz mal, olha, coma tudo, continua com a sua vida. Não é verdade. Desculpe, eu já ouvi isso muitas vezes. Desculpe, os oncologistas não dizem isso. É o meu testemunho. Não, aqui posso estar errado, mas é o meu perguntar a testemunho. alguém que tenha tido um cancro nesta sala sabe que os oncologistas dão algumas guidelines também para a alimentação. Mas não recomendam o chá verde. O que é que o chá verde fez? Ao fim de um ano, a tomarem chá verde, num grupo de 30 pacientes que tinha sido operado ao câncer da próstata ou tinha feito tratamento, houve uma recidiva, ao fim de um ano, uma recidiva. Portanto, o senhor recomenda o chá verde? Não, mas no grupo comparativo, no grupo de pacientes que não fizeram nada, houve 9 recidivas, 9 vezes mais recidivas. Bom, vou passar aqui ao David Marçal. Isto é um estudo muito importante e que estes senhores frequentemente ignoram, lesando as pessoas que estão em casa e lesando este conhecimento. A verdade é que eu há pouco fiz aqui uma afirmação que queria que os senhores dissessem, enfim, corroborassem,
que hoje a indústria dos suplementos e seja dos chás, seja dos suplementos alimentares, seja da planta disto e daquilo, é fortíssima. Não há nenhuma farmácia... Não há comparação. Vou explicar porquê. Com certeza pode não haver comparação, mas é fortíssima, não é? E está a caminho de se calhar igualar com a outra dos químicos. Portanto, essa indústria hoje tem um papel e uma posição no mercado arrebatadora. Aliás, as próprias farmácias muitas vezes já dividem os espaços e já há farmácias, e não só as ervanárias, mas farmácias só tratam disso. David, é ou não é verdade que a medicina dita científica se faz também colocando dúvida por experimentação também, por processos estatísticos, por aprofundamento de tanta coisa que nós sabemos hoje que estamos numa espécie ainda de pré-história do que pode ser a medicina do futuro. Sendo assim, porquê é que o cientista não aceita que deste lado pode não ser o chá verde, como acabou de dizer o João Belos, mas podem ser outras práticas, podem ser embrionárias de alguma coisa que a medicina científica venha a verificar que se torna ciência? Sim, é verdade que a ciência, e designadamente a ciência que se aplica à medicina, baseia-se na experimentação e na observação com um determinado método. Não é feita ao calhas. E de facto não sabemos tudo, e de facto a medicina e a ciência, ainda haverá uma medicina do século XXII, ainda haverá uma medicina de daqui a 40 anos e de daqui a 20 anos, e que será certamente diferente e com conhecimentos que ainda não temos hoje, é verdade. Agora, é intelectualmente desonesto evocar conhecimento que ainda não temos para apoiar as nossas convicções agora. Pá, está aqui. João Belos, não me chames pá. Queres isto tudo? Toma. Fátima. Bom, não é preciso andar aqui com papéis de um lado para o outro. Há bocado eu estava-me a lembrar de um debate em que um lado oferecia ao outro coisas e isso não foi nada favorecedor. Sim. Foram aqui dados várias linhas de argumentos que se me permite, eu vou comentar. Um é a ideia dos testemunhos como substituição dos ensaios clínicos, que são a maneira de sabermos se um tratamento funciona e é eficaz. E é uma maneira boa, porque nós estamos vivos. E estamos vivos e vivemos mais de 80 anos. Marcelo, e Portugal ninguém advogou isso deste lado. Pronto. Ninguém disse que essa maneira é boa. Pronto, mas foi o senhor que disse. Não, aqui eu peço desculpa, é porque os senhores daquele lado costumam dizer isso, depois parece que somos nós que dizemos. Mas eu vou responder a uma coisa diretamente dita pelo João Belos, que é que as pessoas vão à consulta dele e passado algum tempo estão boas. Ora bem, se eu tiver com gripe e durante uma semana virar as borras do café em cima da minha cabeça todas as manhãs, eu ao fim de uma semana a minha gripe passou. Foi porque eu fiz isto? Não. Ou seja... Mas se em vez de borras de café beberes equinácea, a gripe passa em metade do tempo, percebes? Não. É isso que os estudos mostram. A equinácia reduz para metade a recuperação na gripe, está bem? Só. Muito bem. O que acontece é diferente de borras de café, se calhar enganaste. Eu vou poder continuar. Faz favor, David. Eu vou poder continuar ou não? Ou agora passamos a interromper-nos a cada segundo? Muito bem. O que acontece é que, num caso particular, muita coisa pode acontecer. Por isso é que na avaliação dos tratamentos é preciso um efeito estatístico. Porque numa pessoa particular, em todas as coisas da sua vida, é difícil isolar um único fator, que é o tratamento que se quer estudar, e avaliar qual é o efeito que esse tratamento tem na pessoa. Porque pode acontecer muita coisa, designadamente a doença passar sozinha, às vezes acontece, ou por outro motivo qualquer. Portanto, é preciso uma robustez estatística em que há um grupo de pacientes a quem é dado o tratamento e há outro grupo de pacientes a quem é dado um tratamento exatamente equivalente, menos aquilo que se quer experimentar. E depois há todo um conjunto de procedimentos por cima disto, que eu agora não vou descrever, mas que são muito bem conhecidos da medicina baseada na ciência e que isso é que permite avaliar a segurança e a eficácia dos tratamentos, que vocês não têm, na realidade. E eu deixo-vos aqui um desafio, mas se acham que têm, eu deixo-vos aqui um desafio muito claro, que é abdiquem de todos os regimes de exceção para substituir as provas. Por exemplo, em relação aos homeopáticos, abdiquem do registro simplificado de remédios homeopáticos. A Fátima sabe como é que os remédios homeopáticos são introduzidos no mercado. Não têm que provar todo o calvário de provas que o medicamento normal precisa para ser introduzido no mercado. Tem apenas que provar uma coisa muito simples, que é inócuo. Ou seja, que não faz nada mal a ninguém, que não faz nada. Porque como os remédios homeopáticos são apenas bolinhas de água com açúcar, eles de facto não fazem realmente nada, são inócuos. E é nesta categoria que eles são aprovados pelo Infarmed. Portanto, eu deixo aqui um desafio. Vamos dar as mãos,
Vamos todos fazer uma petição à Assembleia da República para acabar com o regime simplificado dos remédios homeopáticos do Infarmed, para que eles sejam sujeitos ao mesmo nível de prova que qualquer medicamento normal tem para ser introduzido no mercado. Qual é a taxa DIVA que esses medicamentos têm? E já agora qual é a taxa DIVA? E já agora fazemos a mesma coisa com a medicina tradicional chinesa e com todos os medicamentos homeopáticos. Com as ervas. É que é uma taxa simplificada, creio. Esses medicamentos têm uma taxa simplificada de Já IVA. agora, Fátima, isso é um desafio que eu deixo. Isso é importante. Se eles não fizerem nada e tiverem uma taxa alta... Isso é um desafio que eu deixo. Eu queria só comentar aqui mais algumas falácias. David, mas eu queria abrir o debate aqui embaixo, depois já falo outra vez. Alexandre Nunes, que é osteopata, da Associação Independente de Osteopatia. Ele apareceu há pouco na reportagem. Microfone, e faz favor. Boa noite, Fátima. Muito obrigado. Quero agradecer aqui à doutora Margarida Martins, em nome da Associação Independente de Osteopatia. Eu estava a olhar para aquele senhor que apareceu há pouco na reportagem. É verdade. O convite. Como a Fátima viu nos bastidores, pouca gente me conhece. Portanto, eu sou o coordenador do primeiro ciclo de estudos da Escola Superior de Saúde em Piaget do Algarve. Foi chumbada essa escola, não foi? Agora não. vetada. Havia, não. Mas uma escola Piaget que foi vetada em janeiro pelo Presidente da República. Não foi esta escola. Foi outra com este nome? Foi outra. Sim. Ok, Portanto, com o mesmo nome. Escola nome. Superior de Saúde, tem outros cursos de saúde, como enfermagem, fisioterapia e São 3 escolas votadas, creio que uma é com essa empresa Mas esta Piaget. não está votada. Também estou a fazer um doutoramento na Faculdade de Motricidade Humana, na Universidade de Lisboa, em dor crónica. Eu vou-me cingir à parte musculoesquelética, porque é a área em que eu trabalho. Portanto, a osteopatia, neste momento, é centrada no paciente e aplica o modelo biopsicossocial na abordagem do paciente, ou seja, não é só o trabalho que fazemos na Marquesa, mas sim um conjunto de informação, educação com o paciente, educação sobre dor e exercício terapêutico. Está a referir-se expressamente a que procedimentos? Estou-me a referir, na portanto, à abordagem... é a manipulação, não é? Não só fazemos isso, mas tudo, que no fundo é as práticas que devem ser implementadas. Okay? Relativamente aos últimos números de dor crónica em Portugal, o censo de 2015 manifestam que o Estado português gasta de mais 4 mil milhões de euros no tratamento de dor crónica, que responde a 2,7% do PIB nacional. E como é que através da osteopatia reduz essa As últimas essa temos, situação? a osteopatia está regulamentada em vários países e nos últimos 3 anos, países como Estados Unidos da América, Reino Unido e a Dinamarca publicou diretrizes clínicas que são baseados, portanto, em revisões sistemáticas e ensaios clínicos randomizados, em que uma das linhas de tratamento é a terapia manual. Portanto, uma mobilização e manipulação que são práticas feitas... Reduz a dor, a manipulação e mobilização, é o que está a dizer. É uma das práticas que deve ser aplicada a quem tem, neste caso, dor lombar, juntamente com o exercício. E, portanto, essas são diretrizes que os clínicos devem seguir. Enfim, reconhece que isso não é material científico. É material científico, são diretrizes clínicas que todos os clínicos devem seguir, são políticas de saúde... Mas o facto de ser diretriz clínica não quer dizer que seja material científico. É material científico porque é baseado... Porque é baseado em evidência científica. Muito bem. E alguns procedimentos médicos até são desaconselhados numa primeira intervenção. Há um estudo em 2018 do Spine Journal, que é muito conceituado e que vem evidenciar que, infelizmente, muitos dos países ainda não estão a implementar estas medidas com gastos enormes. Muito bem. Doutor, vamos ficar por aqui. Tenho que ir para o intervalo. Quando vier de intervalo, vou também falar com a doutora Diana Barbosa, que é da comunidade cética portuguesa e que está, obviamente, do outro lado. Voltamos já. Já passaram 50 minutos.